Olá! Nesta aula estudaremos o adjetivo hebraico. Lembrando que adjetivo é uma palavra que dá a qualidade de um substantivo. O objetivo de nossa aula é que você seja capaz de identificar os adjetivos hebraicos e de identificá-los na leitura de textos da Bíblia hebraica. O adjetivo em hebraico pode exercer a função atributiva ou predicativa. Quando na função atributiva, ele qualifica o substantivo. Veja o seguinte exemplo. Temos a palavra av, que significa pai, e temos a palavra tov, que significa bom. Quando unimos o substantivo av e o adjetivo tov na frase av tov, aqui nós temos um bom pai. Veja que o adjetivo está qualificando o substantivo av, ou seja, um bom pai. Como não temos artigo no substantivo e nem no adjetivo, portanto, usamos o artigo indefinido na tradução. Quando o adjetivo ocupa a função atributiva de um substantivo definido, os dois, o substantivo e o adjetivo, devem levar o artigo. Veja o exemplo. Novamente a palavra av, que significa pai, e a palavra tov, que significa bom. Agora veja, ha'av, ha'tov. Ha é o artigo definido, que vai diante de av e depois diante de tov. Aí nós traduzimos o bom pai. Mas veja que o adjetivo também deve levar o artigo definido. Não é como no português, que apenas o artigo vem uma vez só, né? O bom pai, ou o pai bom. Nesse caso, no hebraico, tanto o substantivo quanto o adjetivo levam o artigo. Quando o adjetivo ocupa a função predicativa, ele se torna o predicado de uma oração nominal. Veja o seguinte exemplo usando novamente os dois o substantivo e o adjetivo que nós já usamos nos exemplos anteriores. Av, pai. Tov, bom. Tov, ha'av. Neste caso, note que o artigo ele está diante do substantivo av, pai. E o adjetivo tov não tem artigo. Aí nós temos uma oração nominal. O pai é bom. Veja o próximo exemplo. Hachama, hamalka. Hachama significa sábia. Hamalka é a palavra malka, rainha, precedida do artigo definido ha, a rainha. Veja que o adjetivo hachama não tem artigo, portanto temos uma oração nominal. A rainha é sábia. Passemos agora para a leitura de algumas frases para consolidarmos os conteúdos sobre adjetivo sobre os quais falamos nesta aula. Veja a seguinte frase. Tzadikim hamelech Israel v'hamelech Yehudá. Note a primeira palavra, tzadikim, justos. Note que essa palavra está no plural masculino. Portanto, justos. Hamelech Israel
o rei de Israel. E depois temos o vav conjuntivo que une o Hamelech Israel e o Hamelech Yehudá. Ou seja, nós traduzimos pela conjunção e. Como fica? Justos são aí fica subentendido, o rei de Israel e o rei de Judá. Vejamos a outra frase. Ha-el Re-ha-ham. Ha-el, ele é Deus, precedido do artigo definido Ha. Portanto, traduzimos o Deus. Re-ha-ham é o adjetivo Hacham, sábio, precedido do artigo definido, que vem na forma re. Ao pé da letra seria o sábio. Mas nós não traduzimos o Deus o sábio. O sentido é o Deus sábio. E finalmente, Raham e Yahvé. Note que Yahvé é nome próprio, portanto não precisa de artigo definido. E o adjetivo Raham não traz o artigo. Logicamente, ele está aqui na função predicativa. Portanto, a tradução é Yahvé é sábio.